Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e é o seguinte, a partir do dia 2 de maio, o Sindicato dos Roteiristas de Hollywood decretaram uma greve. As consequências disso é a paralisação de uma série de produções que estavam sendo escritas. E com isso surge a dúvida, quais séries e filmes serão afetados devido a essa greve? Então eu reuni algumas produções bem aguardadas que já foram confirmadas que paralisou e só vai retornar quando essa greve acabar. E posteriormente também vou atualizar vocês a respeito de como está essa greve já passado uma semana desde o seu início. E bom, a primeira série que já foi confirmado que foi afetada devido a isso é a nossa querida Stranger Things. Está se preparando para sua temporada final. As expectativas eram que as filmagens dessa última temporada já começassem ainda esse ano. Porém, os irmãos Duffer, que são os criadores da série, vieram em suas redes sociais para anunciar que a quinta temporada vai ser sim adiada devido a essa greve. Eles expressaram esperança de que um acordo seja alcançado logo para que possam retornar à produção. Segundo eles, abre aspas, os Duffers aqui, a escrita não para quando as filmagens começam. Embora estejamos ansiosos para iniciar a produção com nosso incrível elenco e equipe, isso não é possível durante essa greve. Esperamos que um acordo justo seja alcançado em breve para que todos possamos voltar ao trabalho. Até então, estamos paralisados. Fecha aspas. Então, infelizmente, vamos ter que esperar mais para ver a batalha final contra o Vecna. Bom, continuando, recentemente eu fiz até um vídeo aqui falando das atualizações da 12ª temporada de American Horror Story, que vai ter aqui em Kardashian e tal. Eu vou até deixar nos cards aqui para vocês conferirem depois o vídeo. Só que agora eu tenho uma atualização que não é muito boa, porque foi confirmado que a série também terá que ser paralisada devido à greve. E a série já estava em seu processo de filmagem, só que teve que ser interrompido. E aí você pode me perguntar, mas Igor, se a série já estava sendo filmada, então isso quer dizer que o roteiro já estava escrito. Então por que parou? Porque é o seguinte, na maior parte das séries produzidas para a TV aberta, que é o caso dessa série, os roteiros do episódio eles são escritos conforme a temporada é exibida, de modo que os roteiristas são capazes de fazer alterações e modificações conforme a recepção do público. Então, tipo, eles adiantam a escrita de cerca de 5, 6 episódios, e então começam a filmar, e vão escrevendo os outros à medida que os filmados já vão sendo lançados. Então isso significa que até a greve terminar, estão de mãos atadas. E lembrando a vocês que até o presente momento não há previsão para essa greve acabar. A última grande greve que teve faz uns 16 anos, e foi barra pesada na época, durou 3 meses e causou impacto por anos. Eu não vou explicar isso agora, porque eu já fiz isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois. Então, de fato, não dá para saber quanto tempo vai durar essa paralisação. E agora, indo para o lado da Marvel, né, a nossa querida Marvel Studios, como é que ficam os próximos projetos? Ficam parados também. É o seguinte, embora algumas produções já estejam em estágio de pós-produção, no caso do filme The Marvels e a série Invasão Secreta, outras produções ainda estão em estágio de pré-produção, ou seja, de roteiro. E essas vão ser as obras que mais vão sofrer com esse impacto da greve. O primeiro grande caso é o filme Blade, que esse por si só já estava super conturbado, e agora com greve lascou, foi tudo. Eu até às vezes duvido que esse filme vai ser lançado, porque toda semana é um problema diferente que acontece com ele. E aí tem também os Thunderbolts, né, o filme da equipe de supervilões, que recentemente tinha até contratado um novo roteirista para reescrever a história. E agora só Deus sabe quando vai voltar. E o muito aguardado também, o Quarteto Fantástico, que ao que parece já está escolhendo o elenco e ajustando o roteiro, então vai ter que ser paralisado também. A série solo do Visão, que foi anunciada, que também estava em processo de escrita, parou. A única que eu acho que vai continuar é a Daredevil Born Again, que aparentemente já estava com seu roteiro escrito. Mas recentemente aconteceu até um caso curioso. A série teve que ter sua produção paralisada por causa da greve, porque as filmagens estão acontecendo lá em Nova York. E aí os roteiristas organizaram um protesto no local onde as gravações deviam acontecer. Eles bloquearam a entrada do Silver Cup Studios e o elenco ficou impedido de filmar. Mas apesar disso, só ficou um dia parado e a produção foi retomada no dia seguinte, por enquanto, né? E aí do lado do cinema, é bem possível que a culminação da saga do multiverso sofra um grande adiamento. Porque até o momento, sabemos que Vingadores Dinastia Kang, até esse momento, está previsto para estrear em 2025 e Vingadores Guerra Secreta sai no ano seguinte. Mas se essa greve se estender por mais tempo, ambos esses filmes vão ser adiados com certeza, porque nesse momento eles estavam sendo escritos.
E se esses dois filmes forem adiados, lembrando que os dois filmes iam sair no mesmo ano. Recentemente a Marvel adiou o Guerras Secretas para um ano à frente. Mas até aí estava tudo bem. Só que se esses filmes forem adiados novamente, isso vai criar um efeito dominó em futuras produções. São filmes que vão ter uma importância semelhante à de Vingadores de Guerra Infinita e Ultimato, que vão afetar todo o futuro das novas produções. Então, vamos cruzar os dedos e torcer para que não seja adiado, porque para quem está querendo ver X-Men e essas coisas, se esses filmes forem adiados desse jeito, X-Men só lá para 2030. Bom, agora indo para o lado da DC, como é que ficam os projetos que foram anunciados pelo James Gunn? Parados também, porque todos estavam em fase de escrita. Mas os filmes que vão sair esse ano vão continuar o cronograma normal. São produções que já foram filmadas e estão em processo de pós-produção, como é o caso de Besouro Azul e de Aquaman e o Reino Perdido. The Flash já está pronto, vai sair mês que vem finalmente e está tudo certo. E agora os futuros projetos como Creature Commandos, que é aquela série animada de supervilões estranhos e tal, que vão fazer parte do novo universo DC, e até já escolheu seu elenco recentemente, vai ter que ser adiada. E até outras produções anunciadas, como Batman The Brave and the Bold e The Authority, a série da Amanda Waller, todas estão em fase de planejamento. Isso afeta até mesmo filmes que não fazem parte do universo DC principal, como The Batman Parte 2, que estava sendo escrito pelo Matthew Reeves. O principal, que vai dar início ao novo universo DC, né, o Superman Legacy, escrito pelo James Gunn, que está até previsto para começar a filmar agora em janeiro do próximo ano, também pode sofrer algum atraso, porque o James Gunn demonstrou apoio à greve e disse que ia parar o roteiro em apoio aos seus amigos roteiristas. E agora, por último e não menos importante, The Last of Us temporada 2. A primeira temporada estreou no início desse ano e foi um dos maiores sucessos que a HBO já fez. Naturalmente, uma segunda temporada foi confirmada. Deve trazer uma adaptação do segundo jogo da franquia, o The Last of Us Parte 2. Porém, isso pode demorar um pouco mais para acontecer. Já ia demorar porque eles iam escrever e filmar. E se paralisando, aí lascou de vez. Porque até onde sabemos, o Neil Druckmann e o Craig Mazin, que são os criadores da série, já estavam trabalhando nos roteiros do segundo ano. Por mais que as filmagens ainda devam demorar para acontecer, com essa paralisação eles vão ter que suspender as atividades até o fim das negociações, o que pode causar um grande atraso na produção e consequentemente na estreia do segundo ano. E bom, nessa listinha eu só citei algumas aqui, eu acho que as mais aguardadas e tal, mas é claro que tem muitas outras séries de filmes que foram afetados também. E com isso, a cadeia de lançamento de Hollywood vai passar por grandes perrengues nos próximos meses. Todas as séries e filmes que estão tendo seus roteiros escritos foram pausadas por tempo indeterminado, até que a Associação dos Produtores entre em um acordo em relação ao pagamento dos roteiristas. Mas assim, por hora, isso ainda não vai impactar os lançamentos que virão. A maioria dos grandes filmes e séries que vai ser lançado esse ano já foram filmados. Mas se essa greve durar uns 3 meses, de fato, o início do próximo ano vai ser conturbado, porque a maioria dos lançamentos vão ter que ser adiados. E isso gera um efeito dominó, porque, como vimos no passado, após a greve as produções sofreram não só atrasos, mas também queda de qualidade, porque alguns estúdios tentaram ser engraçadinhos e contrataram alguns roteiristas independentes para escrever. E não deu certo, porque o cara chegou no meio de um furacão, com pressão e tudo, e aí obviamente o resultado não ficava bom. E bom, isso pode acontecer até com essa greve atual, porque mesmo depois que os roteiristas conseguirem suas reivindicações e voltarem ao trabalho, eles vão sofrer uma pressão enorme dos estúdios, porque é muita coisa acumulada e tal, e de toda forma esses coitados vão sofrer. E isso, infelizmente, pode afetar a qualidade do produto final. E eu não estou aqui culpando os roteiristas, muito pelo contrário, eu dou apoio a eles. Eles merecem uma remuneração justa e condições melhores de trabalho, coisas que eles não estão tendo. As exigências deles não são nada demais. Eles só estão reivindicando melhores salários e condições dignas de trabalho e uma compensação compatível, porque nessa era do streaming, a coisa mudou para eles. As temporadas diminuíram e, consequentemente, a remuneração também. E antigamente, quando era séries de emissora, eles ganhavam um bônus também quando a série era exibida internacionalmente. E agora no streaming não tem isso. Só recebem pelaquela quantidade de episódio e pronto. E é muito pouco. Não é tipo eles recebem bilhões e estão querendo mais. Não é isso. E aí o que acontece é que os serviços de streaming, e isso engloba todos, eles se recusam a fornecer o número de quantas pessoas assistem e quantos assinantes eles têm. Então não há como, na hora de fechar um acordo, um roteirista quantificar
justificar a audiência para poder passar um valor justo dessa cobrança. Afirmado por um roteirista que aderiu à greve. Então, ou seja, o streaming contrata eles, dão qualquer valor e eles trabalham no escuro sem saber quanto aquela produção vai gerar. E de fato sabemos que gera milhões de dólares. Porque a situação está tão complicada que eles não estão conseguindo remuneração suficiente nem para conseguir se sustentar, tendo que recorrer a outras formas de trabalho ou então pegar muita coisa para escrever para conseguir fechar as contas no final do mês. Só que aí isso gera um cansaço natural e tudo. Às vezes impacta no trabalho dele, porque imagina uma pessoa super sobrecarregada e cansada vai escrever um filme, claro que pode sair alguma coisa ruim, porque o cara está muito cansado. É realmente muito complicado e revoltante. Então, eles têm sim que lutar por isso. E por mais que nós, o público, sejamos prejudicados, porque vamos ter que esperar mais para ver nossos filmes e séries favoritos, essa luta ainda vale a pena. Porque assim, na minha parte, eu não quero estar aqui sentado assistindo um filme ou uma série de boa, quando nos bastidores o roteirista se matou de escrever aquele roteiro, perdeu eventos importantes da vida, virou noite, tudo, pode até ter adoecido, mas ganhou quase nada e não dá nem pro cara se manter. Eles têm sim que continuar lutando, bater o pé, dizer não vou voltar até que consigam suas reivindicações. E eu espero muito que eles consigam o que é deles por direito. Eles não estão pedindo nada demais. E eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso, tá aparecendo nos vídeos antigos do canal para você dar uma olhada aqui no conteúdo do Projeção Nerd, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!